Bom dia, turma. O nosso assunto é a continuação do assunto anterior em história, que são as invasões, tanto francesa quanto holandesa. Outras nações europeias, como a França, Inglaterra e Holanda, tinham interesse nas riquezas que haviam no território brasileiro. E como não reconheciam o Tratado de Tordesilhas, exploravam facilmente nossas riquezas, assim como Portugal. Então, a gente já viu que quando fala de nações europeias, está falando do continente europeu, todos os países que tem nesse continente. E desde o início a gente viu que 3 desses países eram que menos aceitavam, que não reconheciam realmente o Tratado de Tordesilhas, que era entre Portugal e Espanha, tá? Que eram França, Inglaterra e Holanda, eles não aceitavam. Então, entretanto, Portugal pretendia tomar posse de todo o território da colônia. E por causa disso, muitas lutas foram travadas. Então, as invasões francesas. Com a criação do governo geral, foi difícil para os franceses contrabandearem para o Brasil e fundarem colônias. Mesmo assim, eles resolveram criar suas colônias no Brasil. A primeira foi criada na Baía de Guanabara, em 1575, na ilha de Sergipe, e foi denominada França Antártica. Hoje chama-se Vila Gaivin, em homenagem ao chefe da esquadra francesa invasora Nicolas Durand de Vila Gaivin. Os franceses aliaram-se aos tamoios, e fundaram o Forte Corinth. Foram expulsos do Rio de Janeiro em 1567, no governo de Mendes Sá. O sobrinho do governador, a gente já sabe que o sobrinho de Mendes Sá era Estácio de Sá, das tropas portuguesas, e o cacique Ariraboia, da tribo dos Temíninos, ajudaram a expulsar os franceses. Depois de 45 anos, os franceses voltaram a invadir o Brasil, fundaram uma França equinocial e construíram o Forte de São Luís. Em 8 de setembro de 1612, desse forte surgiu a cidade de São Luís, atualmente a capital do Maranhão, do estado do Maranhão. Os franceses novamente foram expulsos em 1615, mas dessa vez pelas tropas portuguesas, chefiados por Jerônimo de Albuquerque e Alexandre de Moura. Então, as invasões holandesas. Os portugueses tinham um bom relacionamento com os holandeses e transportavam juntos com ele o açúcar que era produzido no Brasil para os países europeus. A Holanda era encarregada de distribuir o açúcar para o mercado europeu através de suas embarcações. Mas quando o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu sem deixar alguém que assumisse o trono, o rei da Espanha, Felipe II, assumiu o poder. Então, todas as colônias, inclusive o Brasil, passaram para o domínio espanhol. Tá? Então, o que aconteceu? Holanda e Portugal tinham um bom relacionamento, tanto que os holandeses que distribuíam, que vendiam o açúcar que saía do Brasil, eles que vendiam o açúcar lá na Europa. Tá? Só que aí o rei de Portugal, que naquela época era Dom Sebastião, morreu sem deixar herdeiro, sem deixar alguém que assumisse o trono. Então, Dom Felipe II, que era rei da Espanha, assumiu o governo, tá bom? O governo de Portugal, por ter parentesco. E aí, sentindo-se prejudicados, os holandeses resolveram invadir o Brasil, pois eram inimigos dos espanhóis, porque a Holanda, que antes pertencia à Espanha, havia declarado a sua independência. Então, para se vingar dos espanhóis, proibiram os holandeses de explorar o açúcar do Brasil. Então, a gente viu que Portugal e Holanda tinham um bom convívio. Dom Sebastião morreu sem deixar herdeiro. O rei Dom Felipe II assumiu o trono de Portugal. Então, ele passou a ser rei tanto de Portugal como rei da Espanha. E porque os holandeses se tornaram independentes dos espanhóis, eles não tinham um bom convívio, eles eram inimigos. Portugal não. Espanha e Holanda, eles eram inimigos, tá? E como o rei da Espanha assumiu o reinado de Portugal, ele decidiu não ter mais um acordo com os holandeses, então os holandeses não podiam mais vender o açúcar lá na Europa, o açúcar que saía do Brasil. Então, por isso que eles decidiram invadir o Brasil. Então, a invasão holandesa principalmente ocorreu na Bahia. Em 1624, os holandeses prenderam o governador
Diogo de Mendonça Furtado, e se apoderaram da cidade de Salvador. A população fugiu para o interior. Então, a primeira vez que eles invadiram foram logo aqui. E todo mundo fugiu para o interior. O bispo Dom Marcos Teixeira, ajudado por senhores de engenho, trabalhadores e escravos, organizou a resistência aos invasores. Então, quem estava aqui fugiu para o interior e outros decidiram lutar contra os holandeses. No ano seguinte, 2 quadras, uma vinda de Portugal e outra da Espanha, expulsaram os holandeses. 6 anos depois, eles invadiram novamente o Brasil e dessa vez o alvo foi Pernambuco, porque era uma capitania muito rica devido à produção de açúcar. Os holandeses ocuparam Olinda e Recife. Então, o governador de Pernambuco, Matias de Albuquerque, fugiu para o interior e lá fundou o Arraial do Bom Jesus. Com a ajuda dos indígenas e escravos, conseguiu resistir aos holandeses. Sempre que fala que resistiu, quer dizer que eles lutaram e conseguiram permanecer naquele local. Mais um brasileiro chamado Domingos Fernandes Calabar resolveu passar para o lado dos holandeses. Ele conhecia muito bem a região e os ajudou no ataque. Assim, os holandeses conseguiram conquistar Pernambuco. Derrotado, Matias de Albuquerque, que naquela época a gente viu que era o governador, foi obrigado a fugir para Alagoas. Então, eles tentaram invadir Salvador, no ano seguinte foram expulsos, depois de 6 anos voltaram e tentaram invadir Pernambuco com a ajuda de um brasileiro chamado de Domingos Fernandes Calabar. Eles conseguiram, tá? Então, eles tomaram posse do território de Pernambuco. Em 1637, Maurício de Nassau, que é esse da imagem, veio da Holanda para assumir o governo. Ele embelezou a cidade do Recife. Ele construiu palácio, pontes e canais. Trouxe pintores, cientistas e artistas. E deu dinheiro para os senhores de engenho aumentarem a produção do açúcar. Então, ele ajudou as pessoas que aqui habitavam, embelezou, ficou bonito, então todo mundo começou a gostar dos holandeses. Em 1640, Portugal libertou-se do domínio espanhol. Então, a gente viu que o rei de Portugal tinha morrido, um rei espanhol assumiu o trono de Portugal. Então, em 1640, esse rei que tinha assumido o reinado de Portugal, que era espanhol, se desfez, ele saiu do reinado de Portugal, tá? E aí, então, os portugueses fizeram o quê? Assinou em seguida um tratado de paz com a Holanda. Se eles já tinham um tratado de paz, só que se desfez por conta dos espanhóis, mas agora, em 1640, voltou, tá? Porque Portugal se libertou dos espanhóis. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Maurício de Nassau. Maurício de Nassau, que está na imagem anterior. A gente viu que ele embelezou a cidade, então o rei de Portugal chamou ele de volta, porque já achou que já não era mais necessário ele aqui. Então ele voltou para o país dele, que era a Holanda. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Como assim? Nassau deu dinheiro para os senhores de engenho e aí ele foi embora. Quem ficou exigiu que devolvessem o dinheiro. Revoltados, os senhores de engenhos resolveram começar a luta pela expulsão dos holandeses de Pernambuco. Tá? Então, a luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana. E essa luta não foi um dia, 2 dias, um ano, durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram, até que finalmente em 1654, na Batalha do Guararapes, os holandeses foram derrotados. Então, depois que Nassau foi embora, os holandeses que ficaram aqui pediram que todos pagassem as dívidas que Nassau tinha dado, o dinheiro, pediram de volta. E os pernambucanos não aceitaram isso, começaram uma luta que foi chamada de Insurreição Pernambucana, que era o que? Expulsar os holandeses de Pernambuco. E essa luta durou 10 anos, onde ocorreu várias batalhas, e apenas em 1654, na Batalha dos Guararapes, que os holandeses foram derrotados. Mas o que acontece? Quando os holandeses voltaram para a Holanda, levaram mudas de cana-de-açúcar e iniciaram a produção do açúcar nas Antilhas para vendê-los na Europa. Então, expulsou eles, mas eles não saíram de mão vazia, eles levaram açúcar, que era o que eles queriam plantar para conseguir vender na Europa. E a partir dessa expulsão ocorre um outro problema para Portugal, que vocês vão ver nos próximos capítulos que vai ter uma disputa para vender o açúcar, porque vai ficar o açúcar do Brasil e o açúcar dos holandeses vendido, que era produzido na Antilha, para vender na Europa. Então, o Brasil vai perder um pouco
do dinheiro deles por conta dessa disputa da venda do açúcar. A gente vai ver isso mais pra frente, tá bom? Nossa atividade é no livro de História, nas páginas 46 e 47. Certo? Bom estudo. Qualquer dúvida é só falar comigo.